Sabe que eu tenho recebido muitas perguntas e uma delas, que é bastante forte, bastante comum, são pessoas perguntarem para mim como deve ser formado um homem que vai estar trabalhando na igreja como pastor, pastor ou presbítero ou bispo, porque não tem diferença, Esse mesmo homem tem essas três qualificações. Mas muitas perguntas têm feito. Sabe que quando a igreja começou, lá no primeiro século, quando começou a ser pregado o evangelho, aí foi surgindo a necessidade de ter homens que tinham as qualificações para poder cuidar daquele rebanho, o rebanho local. E essa necessidade vai ser respondida mais tarde pelos apóstolos, principalmente pelo apóstolo Paulo. Mas sabe que no meio de tantas coisas que têm acontecido no mundo religioso, isso talvez ficou de lado um pouco as passagens da Bíblia que mostra como é que Deus tem exigido e falado para que aquela pessoa possa ocupar esse cargo na igreja, tem ficado de lado. Por causa das denominações que defende a linha de pensamento, outra linha de pensamento, e cada uma foi formando escolas e foi formando os seus pastores, E isso tem surgido uma demanda muito grande porque as pessoas querem defender o seu território. Na verdade, se tornou mais como um partido político. E esse título que a pessoa recebe, ele acha isso como se fosse um título de honra. Na verdade, é uma palavra que descreve o trabalho da pessoa naquela congregação onde ele está congregando. Nada mais é. Mas ele continua sendo o mesmo homem, com a mesma família, com os filhos, ele continua tendo um nome. Na verdade, muitos nem são mais chamados pelo nome. E é comum em nossos dias de ser chamado o pastor. E esse pastor parece que não tem nome. Ele perdeu isso. E pessoas idolatram esse nome e fazem grandes coisas desse nome. Na verdade, não precisa nada disso. Deus não está preocupado com estas coisas. Ele quer saber se esse homem ou tais homens têm as qualificações que é exigida por ele, descrita na palavra que foi revelada para a sua igreja, revelada para a igreja que Deus comprou com o seu próprio sangue. Podemos observar que essas perguntas que é feita para mim como deve ser, eu gostaria de responder um pouco hoje. Talvez não vou responder tudo, mas gostaria de responder um pouco. Na primeira carta de Timóteo, capítulo 3, o apóstolo Paulo, ajudando e descrevendo, porque ele não estava em todos os lugares. Então essas cartas vão para a igreja saber como posicionar na escolha de um homem, do homem, dessa pessoa que vai estar ocupando esse cargo na igreja. Mas ele descreve por quê? Porque muitos grupos ainda não têm homens com estas qualificações. E para não infringir a palavra de Deus ou acrescentar alguma coisa, ele escreve isso, e quem vai olhar quem tem essas qualificações não é uma escola ou nenhum seminário. Quem vai ver as qualificações de tais homens que vão ocupar esse lugar, que é separado por Deus para o homem que vai estar ajudando o rebanho, cuidando do rebanho, é Deus que deu as qualificações, não é uma escola, é Deus que deu. Lógico, exige da pessoa ter uma vida que encaixa dentro destes princípios que ele vai descrever aqui. Então, primeira carta de Timóteo, capítulo 3, no versículo 1. Observe bem comigo como ele começa a colocar a palavra, descrevendo tais homens. Fiel é a palavra que saiu da boca de Deus. Então, se você confia em Deus e confia na palavra dele, você tem que aceitar o que ele colocou aqui para você ser um verdadeiro filho e um verdadeiro servo. Então, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopato, excelente obra almeja. Um homem que deseja ocupar a posição
de um bispo, de um presbítero ou de um pastor, ele deve ter estas qualificações que ele começa a descrever aqui. Então, não sou eu que estou falando, eu estou ajudando a responder as perguntas que se chega para mim. Então, é dessa forma. Percebe que no versículo 2, ele coloca o início do versículo de uma forma bem forte. Esse percebeu aqui? É necessário. Então, se o próprio Deus, através do teu Santo Espírito, revelou que é necessário que as pessoas, os homens que vão ocupar o episcopato, tenham essas qualificações, então eu devo prestar atenção para ver se a minha vida enquadra aqui. É eu. Não adianta o meu eu querer ser outra coisa que eu não posso, senão eu vou ser uma mentira dizendo que eu sou, na verdade que eu não sou. Aí ele começa. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Primeiro ponto. Esposo de uma só mulher. Percebeu? Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Mas não parou aí. Ele não acabou. Você ou eu podemos ter essas qualificações, mas ele falou um pouco mais. Olha, podemos ser temperante, podemos ser modesto, marido de uma só esposa, né? Sóbrio, né? Hospitaleiro e apto para ensinar. Ah, então, eu já posso ser o pastor da igreja. Não, ele não parou. Não dado ao vinho. Também, beberrão, não serve. Não violento. Pessoa passiva, pacificador. Porém cordato, inimigo de contendas. Não avarento. Não devo exercer a função preocupado com salário. Não devo fazer isso. Por quê? Porque senão eu não estou visando a salvação das pessoas. Estou visando o meu bem-estar. Porque hoje as chamadas igrejas virou porta de emprego onde alguém leva um currículo, se apresenta para ver se eles dão emprego para ele. Essa não é a igreja de Deus. Mas ele não parou ainda. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina e com todo respeito. Que governe bem a sua casa, criando os filhos, percebeu o ponto? Com toda disciplina e com todo respeito. Os filhos já devem estar mostrando para outras pessoas, na igreja onde ele está, que respeita o pai e respeita principalmente a doutrina que vem de Deus, mostrando a modéstia e a confiança. Mas ele não parou ainda. Ele não parou. Percebeu? Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Se ele não consegue dar uma palavra para ensinar os filhos quem é Deus, como é que ele pode cuidar da igreja de Deus? Interessante observar isso. Tem uma pequena história que eu gosto sempre de lembrar. O pai era o pastor da igreja, mas com filhos pequenos ainda. E ele colocava os filhos no primeiro banco. Todo mundo achava aquilo muito bonito. Colocava no primeiro banco e o filho ficava olhando para o pai pregar. Filho pequeno ainda, não tem noção das coisas espirituais. Filho pequeno gosta de brincar. Deve ensinar para não estar brincando nos horários do culto. Horário de estar numa sala aprendendo uma aula. Mas nem sempre acontece isso. E o pai no púlpito pregando, um bom pregador. Pregava, que é uma beleza, as pessoas gostavam muito. Era um homem perfeito no púlpito da igreja.
Mas o filho olhando perto da mãe falou: mamãe, por que nós não moramos aqui na igreja? A mãe perguntou: por que, meu filho? Porque aqui na igreja o papai é um homem muito bom, mas lá em casa ele não é um homem bom. Ele não me trata bem e principalmente não trata você bem. Ele maltrata você em casa. Percebeu? Vivendo uma mentira. Mas ainda não parou aqui. Olha o que ele fala um pouco mais. Não seja neófito, não seja uma pessoa nova. Sabe o que tem acontecido muito nas denominações? Jovem, recém-formado em um seminário, em alguma escola qualquer aí, ele já sai com um diploma de pastor. Em alguma escola de teologia, né? Seminário, teologia, qualquer coisa aí, né? Ele já sai com um diploma de pastor. Às vezes ele ainda vai começar a namorar. Ou às vezes já está namorando. Ou às vezes já é até recém-casado. Ou às vezes já tem um filho bebezinho. Mas ele já é o pastor da igreja, porque ele tem um papel na mão. Essa pessoa não enquadra nas exigências de Deus aqui para ser um pastor. Você pode não estar gostando das perguntas que vieram para mim falar sobre isso. Mas na verdade é Deus que está falando. E se você vai ficar bravo comigo, sabe com quem você está bravo? Com Deus. Foi o Espírito que revelou isso através do santo apóstolo Paulo para enviar para as igrejas que Jesus vai buscar um dia. Não seja neófito, para não suceder quem se soberbeça e ocorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Percebeu? Como é que o homem pode cair no laço do diabo? Porque ele se ensoberbece. Novo pastor. Ele não tem maturidade. Talvez tenha muitas qualidades, mas ainda falta algumas. Sabe qual é o conselho? O conselho é esperar amadurecer para que a igreja possa olhar para estes versículos e falar: aquele homem tem todas essas qualidades que Deus está exigindo, porque é necessário que ele tenha essas qualificações para que possa exercer o presbitério, ser o pastor da igreja. Sabe que depois o apóstolo Paulo escreve mais uma carta. Ele escreveu para Tito, né? Tito capítulo 1, para que pudesse colocar em ordem mais restante de outras igrejas que estavam em outro lugar. Olha, no capítulo 1, no versículo 5 ou 9, basicamente ele vai citar as mesmas coisas, porém com uma diferença aqui, porque ele vai falar que os filhos devem ser crentes, devem ter maturidade para mostrar que já obedece ao Senhor, sendo batizados, para que toda a igreja pode ver que esse homem tem ensinado dentro da sua própria casa as necessidades do arrependimento e a obediência ao Deus Criador, para que ele possa ensinar a outros para cuidar do rebanho. Porque se ele não sabe fazer isso em casa, como vai cuidar da igreja de Deus? Se ele não consegue cuidar da sua própria família, que é pequena, como ele vai cuidar da família de Deus? Olha o que ele diz em Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbítero conforme te prescrevi. Como foi que Paulo prescreveu? Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso,
que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Percebeu que já nesse texto, ele falou que tenha filhos crentes, que são obedientes ao Senhor. É muito rico estas coisas. Aí nós podemos ficar imaginando, mas como tais homens vão ser? Vão ocupar? Vai ser só o pastor? Ou vai ser o bispo? Porque existem essas divisões. Ou o presbítero? Na verdade não existe isso. A palavra, quando você estuda ela ao pé da letra, você percebe que o mesmo homem que serve como pastor, ele é o presbítero. E ao mesmo tempo, ele é o bispo. Olha que o apóstolo Paulo, está escrevendo agora o livro de Atos, depois de várias coisas para as igrejas, depois de algum tempo, Percebe-se em Atos capítulo 20, e eu gostaria que você lesse com bastante atenção isso. Não vamos ler tudo isso agora, porque é mais grande o texto. Mas você percebe aqui, em Atos capítulo 20, no versículo 17, olha, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Ele não colocou aqui, mandou chamar os pastores, mandou chamar os presbíteros. Mas um pouco mais, olha o que ele diz em outros versículos, Mais à frente, no mesmo capítulo, ele diz no versículo 25, agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cesseis de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, presta atenção um pouco. Paulo está dizendo, olha, daqui a pouco vai chegar homem no meio de vocês que são insubordinados, que vai arrastar vocês atrás deles. Quantos estão fazendo isso hoje? Não têm capacidade para ser um presbítero, para ocupar esse cargo, e estão fazendo bobagem, levando pessoas atrás. Mas percebeu que aqui ele descreveu 3 nomes, mas ainda é o mesmo homem. Por que eu estou dizendo isso? Porque várias denominações que existem no nosso meio, aqui no nosso país, talvez outros países, tem o chefão, o bispo, depois do bispo tem o presbítero, depois do presbítero tem o pastor. Um é subordinado ao outro. Nas Escrituras não existe isso. Aqui ninguém é subordinado a Paulo, mas Paulo está ensinando a ser subordinado a Cristo. Por isso o Espírito revelou aquelas 2 passagens que nós vimos no começo. 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, e Tito, capítulo 1, a partir do versículo 5. Ele mandou chamar os presbíteros da igreja. Na verdade, está tendo plural aqui, mais que um. Ele continuou conversando com esses, a partir do versículo 17. Quando ele chega no versículo 28, ele diz que estes homens, quando ele chamou que presbíteros, agora ele fala aqui que o Deus do céu vos constituiu bispos para fazer o quê? Para serem pastores, para cuidar do rebanho.
ele mandou chamar os presbíteros, que o Espírito vos constituiu bispo para pastorear o rebanho de Deus. Aqui estão os pastores. Não existe pastor, presidente, pastor não sei o quê, não existe nada disso. Ou a pessoa tem as qualificações para ser um homem que vai desempenhar esse papel, ou não é. É uma mentira. É triste isso, mas está cheio nos nossos dias. Infelizmente. Agora leia com bastante atenção. Medite essas palavras. E espero que tenha ajudado você. E se você gostou, inscreva no canal. Faça comentário. Envie para outras pessoas, para que não seja enganado e arrastado, como ele diz no versículo seguinte, versículo 30 em diante, arrastado por insubordinados que são gananciosos, que nem têm as qualificações exigidas, mas estão aí ocupando esse espaço. Olha bem, o diabo está usando a igreja para enganar muitos e está enganando. Que Deus te proteja e proteja a mim também, porque estamos nesse meio. Espero que tenha ajudado você. Se inscreva no canal, mande para alguém que está sendo enganado para que possa ler esses versículos e abrir o entendimento para ler mais. Abraço.